Olá, criptomaníacos! Ah, hoje não vai prestar, olha que maravilha. Tomar uma APA geladinha aqui para fazer o vídeo para vocês. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o preço do Bitcoin. Na minha opinião, ele precisa cair antes de subir. Isso se aplica tanto para antes do halving quanto para depois do halving. Lembrando que o halving acontece em uma semana, 7 dias. Vamos falar sobre isso logo após a vinheta. Antes de começar, vamos falar sobre essa camiseta aqui. Pelo amor de Deus, essa é a camiseta mais linda que vocês já viram ou não? Comprem, por favor, porque senão eu vou comprar tudo que tiver em estoque. Vou ficar igual da Turma da Mônica, sair todo dia com a mesma roupa, porque não é possível. Olha que perfeição. Uma camiseta que mostra o símbolo do Bitcoin, 2 fuzis cruzados aqui embaixo e em cima a frase propriedade privada. Isso aqui é tudo que um homem precisa para viver. Então a camisa resume tudo nesse símbolo aqui, não tem mais nada na camiseta, é uma camiseta preta, básica, com essa informação aqui, Bitcoin, armas e propriedade privada. Então, se vocês não comprarem, eu vou ter que comprar tudo e vocês só vão me ver com essa camiseta aqui no canal. Enquanto eu tomo a minha cerveja aqui, você aperta esse botão de like como se fosse pescoço de político. Então aperta o like aí, vamos fazer o canal bombar, o vídeo bombar e eu conto com vocês. Entrando aqui no gráfico que você já conhece, é o gráfico diário do Bitcoin. Em azul aqui na vertical tem a linha que marca o dia do halving, está previsto aqui para o dia 12 de maio, então faltam cerca de uma semana, né, 7 dias para o halving acontecer. A gente sabe que isso aqui vai reduzir a inflação do Bitcoin, ou seja, a recompensa aos mineradores vai cair pela metade. E essa linha branca que eu marquei aqui para vocês em cima é a linha de tendência que vem desde junho de 2019, quando o preço atingiu próximo aos 14 mil dólares. Desde lá, você percebe que o preço busca essa linha de tendência, mas não consegue superar. Então ele bate aqui, recua. Mais recentemente, aqui em 2020, né, fevereiro, bateu também, quase conseguiu, não teve força, voltou a cair com tudo. E agora, nos últimos dias de abril, o preço mais uma vez encostou nessa linha de tendência e recuou, né? O preço bateu nos 9.500 mais ou menos e não teve força de romper essa linha de tendência que já vem há muito tempo, desde junho de 2019. Então ela realmente é uma resistência importante para o preço. E o preço está caindo nesse momento, né? E na minha visão, a gente deve buscar, como sempre, os indicadores que eu coloco para vocês. Então a minha torcida aqui no momento, inclusive, é do preço recuar até a média móvel de 100 e de 200 dias, ambas posicionadas ao redor dos 8 mil dólares, tá? As duas estão juntas aqui, próximas aos 8 mil dólares. Então, eu esperaria que o preço buscasse esse suporte nos 8 mil dólares para depois voltar a subir com tudo. Por isso que eu falei, eu espero uma queda do Bitcoin antes dele voltar a subir, inclusive antes do halving, tá? Então, tem uma queda e depois uma subida. Depois que a gente passar do halving, qual é a minha expectativa? Novamente, uma queda no preço do Bitcoin, como aconteceu no último halving lá em 2016. Por quê? Porque muita gente que entrou nesse oba-oba pré-halving vai sair no pós-halving, vai se decepcionar porque o preço não costuma disparar muito rapidamente devido à queda da inflação, né? Isso é uma coisa progressiva, e as pessoas que esperavam uma bombada, quando perceber que isso não vai acontecer tão rapidamente, vai sair fora do mercado e aí desaba. E também pelo fator dos mineradores, porque o que acontece é que a operação do minerador fica mais cara, já que ele recebe menos bitcoins pelo mesmo trabalho. Então esse cara está sendo menos recompensado, ele precisa vender mais Bitcoin para conseguir operar. Isso gera uma pressão vendedora no preço. Mineradores vendendo Bitcoin para sobreviver. E essa tendência só é revertida quando vários mineradores ali acabam não tendo condição de se manter no mercado. Provavelmente a gente vai ter uma queda de preço, vários mineradores não conseguem se manter, abandonam o mercado e aí essa pressão vendedora acaba e o preço começa a subir gradativamente. Para deixar isso mais claro para vocês, tem um gráfico que eu encontrei aqui no TradingView que representa bem o meu pensamento. Então qual é a ideia desse gráfico? Primeira coisa que eu quero que vocês observem é somente essa linha azul, tá? Desconsidera todo o resto da bagunça aqui, olha para essa linha azul. É aquela formação, típica formação de 5 ondas, né? Então tem a onda 1,
que sobe aqui, onda 2 caindo, onda 3 subindo, onda 4 caindo e onda 5, a última onda, que é esse puxadão aqui de crescimento de preço, que é onde a gente se encontra nesse momento. Então o Bitcoin subindo de preço até um patamar lá em cima, tá? Então essa é a formação em 5 ondas. E ele coloca uma outra formação, que é essa linha vermelha, que é o padrão WXY. Então W sobe, X cai, Y sobe novamente. Então tem esse padrão aqui, ó, WXY. E ele se repete novamente aqui, ó, WXY, tá? Então ele colocou esses dois padrões no mesmo gráfico. E notem como a previsão aqui está se concretizando, né? Ele coloca que essa onda 1 começou logo após o tal do Corona Day, aquele dia que o preço do Bitcoin foi até os $3.800 aqui, né? A partir daí se inicia a onda 1, que faz um crescimento gigante aqui, né? Com o preço chegando até os $5.700 mais ou menos. Depois vem a onda 2, que em teoria deveria representar uma retração de 61,8% com relação ao valor da onda 1. E foi exatamente o que aconteceu, tá? Essa queda que a gente teve da onda 1 para a onda 2 representou retração de 61,8%. Isso significa que a onda 4 lá na frente deveria ter uma retração entre 23,6% e 50% com relação à onda 3. Beleza, aí agora a gente tem a onda 3, que seria esse crescimento de preço aqui marcado em azul, só que ele colocou que essa onda aqui teria uma formação num padrão WXY, que eu falei para vocês, que é essa linha vermelha. Com essa onda X, que é essa queda de preço aqui, tendo que representar uma retração de 38,2% com relação à onda W, que é essa onda crescente. Também aconteceu certinho, né? Essa onda X aqui teve uma retração de 38,2%. Depois a gente teve essa perna Y aqui, completando a onda 3, né? Essa linha azul. Então a onda 3 foi completa. E aí vocês lembram que eu falei que essa retração aqui, essa queda de preço da onda 4, deveria representar entre 23,6% e 50% com relação à onda 3. E adivinhem qual foi o tamanho da retração? 23,6% exatamente. Exatamente uma retração de 23,6%, como seria esperado nessa formação aqui que ele marcou. E depois que a gente completou essa onda 4, vem a tão esperada última onda, né, a onda 5 aqui, que é essa onda que tem um puxadão aqui, né, uma subida de preço muito forte, que é a onda que a gente está agora, que está levando o preço que saiu lá do final da onda 4 nos 6.400, 6.500, até o momento que a gente está agora próximo aos $9.000. Então é uma subida, mas ele novamente fala que a subida é no padrão WXY, igual aconteceu lá na onda 3, né, que é essa onda aqui também de subida, né? Então ele marcou lá WXY, aqui ele marca também WXY. E notem que a gente completou essa perna W. Então subiu o preço até o topo que a gente teve lá próximo aos $9.500 e agora a gente está caindo de preço, o que está correto, né, com relação ao padrão WXY. Essa perna X é a perna de retração. E vocês lembram qual foi o tamanho da retração que a gente viu lá na onda 3? Foi de 38,2%. Então, seria esperado que a gente também tivesse um recuo próximo a esse 38,2%. Ele coloca aqui algo entre 23,6% e 38,2% de retração. E isso nos levaria para dentro desse retângulo azul que ele marcou aqui no mapa, né? Essa retração nos levaria para algo entre $8.400 e $8.000. E vocês lembram o que eu falei do $8.000, né? É o que eu espero aqui no meu gráfico, porque é onde está posicionado a média móvel de 100 e de 200 dias, exatamente nos $8.000. Eu espero por isso também. Então está batendo com a previsão dele nessa retração aqui dessa perna X. Tá? Então o preço cairia, ele coloca a data aqui como dia 5 de maio, então seria amanhã, né? Ele está com a previsão ao redor do 5 de maio, claro que não é exato, né? Mas a previsão dele seria que até o dia 5 de maio aqui, ou dia 6, né? Próximo a isso, a gente teria um recuo de preço do Bitcoin até próximo os 8.400 ou $8.000, tá? Dentro desse retângulo aqui. Então tá alinhado com o que eu penso. E após essa retração, o preço voltaria a subir, né? Encontraria suporte aqui nesse retângulo azul
mil, e aí voltaria a subir, e ele coloca aqui uma subida até os 10.600 ou até 11.300 dólares, então acima dos 10 mil dólares, tá? E aí, depois do halving, a gente teria essa queda acentuada no preço do Bitcoin, que eu também espero. Lembrando que lá em 2016, a gente teve uma queda de cerca de 30% no preço após a data do halving, tá? E depois, claro, o preço disparou, mas existe esse recuo de preço historicamente. Mas será que isso aqui está se realizando? Vamos dar um play nesse gráfico dele para ver se esse preço está caindo em direção aqui ao X, né? Que é essa perna de queda de uma onda 5. Vamos ver? Dá play. Ó, play. Tá aí. Agora, aqui está o preço do momento. Percebam que sim, está acontecendo como previsto, né? O preço vem caindo aqui nessa perna X em busca de alcançar essa faixa entre os 8.400 e os 8 mil dólares, tá? Depois de entrar nessa faixa, a gente pode esperar por uma retomada no crescimento aqui no preço do Bitcoin, tá? Lembrando, até a data do halving, que é dia 12 de maio. Então, 12 de maio pode passar um pouquinho, mas enfim, depois eu espero novamente por um recuo de preço forte no preço do Bitcoin. Claro, temporário, longo prazo, o Bitcoin vai bombar, mas no curto prazo é isso que a gente pode esperar desse gráfico. E aí, o que vocês acham? Faz sentido esse gráfico? Deixem os comentários aqui embaixo. Eu gostei muito desse gráfico porque ele está alinhado com o que eu penso, né? A contagem de ondas dele está batendo com a realidade e também eu encontro suporte no mesmo ponto dele, porque é onde está batendo aqui as médias de 100 e de 200 dias, que vai ser um suporte relevante. Então o preço cai, bate nesse suporte aqui entre os 8.400 e 8 mil dólares e depois volta a subir até a data do halving, porque está nesse oba-oba de halving, muita gente pesquisando, então realmente existe uma tendência de subida até essa data. Quanto a essa tendência que eu falo de queda de preço após o halving, saiu uma matéria da CoinDesk que explica exatamente isso. Então aqui está o calendário dos halvings que a gente teve, né? E o preço do Bitcoin. Então aqui está o primeiro halving, 2012, aqui está o segundo halving, 2016, e aqui está o terceiro halving, em 2020. Esse primeiro halving, eu praticamente desconsidero ele, tá, gente? O preço era de 10 dólares aqui no Bitcoin, então é um momento, assim, totalmente amador do Bitcoin, não dá pra gente levar isso muito em conta, né? Vocês percebam que aqui passou o halving e o preço continuou subindo. Não aconteceu o que eu tô falando pra vocês, mas eu desconsidero muito isso aqui, porque é um momento totalmente diferente do que a gente tá passando hoje. O segundo halving já pode ser levado em consideração, o preço já era relevante, já existia um mercado pro Bitcoin, o preço aqui girava acima dos 500 dólares, né? Então já tinha uma relevância, e aí o que a gente percebe é isso, as pessoas já sabiam da informação do primeiro halving, ou seja, o halving leva a um aumento de preço, e elas se prepararam para isso, ou seja, o preço subiu antes do halving, teve essa subida grande aqui de preço antes de acontecer o halving, e após o halving aqui, o preço caiu consideravelmente, a gente teve uma queda de cerca de 30% no preço aqui, tá? Percebam como o terceiro halving, o halving de agora, tem o mesmo padrão do anterior, ou seja, subida de preços antes do halving, agora uma pequena correção, como está acontecendo aqui, ó, estamos corrigindo, e depois do halving eu esperaria também por essa queda de preço. Todos já sabem desse padrão, então ele acaba sendo influenciador do que acontece no preço. Aqui embaixo eles colocam o performance de preço no halving de 2016. Então ele aconteceu aqui, ó, 9 de julho, eles marcaram aqui no mapa, tá? Foi a data do halving. Percebam que depois do halving, o preço lateralizou, nem subiu nem caiu, ficou na mesma faixa de preço, até que aqui, ó, em agosto, em 2 de agosto, o preço desabou cerca de 30%, é o que a gente está falando. Imagina se o preço cai 30% agora depois do halving. Vai vir um bando de gente falando que o Bitcoin morreu, que o Bitcoin não serve, não é porto seguro ao longo de crises, aquelas porcarias de sempre, né? Mas é normal, o preço caiu 30% e encontrou aqui um suporte e essa linha de tendência amarela que vocês podem ver. E aí ele foi subindo pouco a pouco, durante vários e vários meses aqui. Então é uma coisa progressiva. A queda de inflação não leva a uma subida de preço instantânea, e sim a uma constante subida de preço. Então o que aconteceu aqui foi isso, ó. Encontrou um suporte aqui embaixo, em 465 dólares na época, né? E depois o preço foi subindo pouco a pouco, até encontrar um novo recorde de preço 8 meses depois do halving. Prestem atenção nisso. 8 meses foi o tempo que levou para alcançar a alta histórica. Então é como se a gente levasse 8 meses a partir de maio agora para bater novamente nos 20 mil dólares. Então olha o tempo que levou para isso acontecer.
Se a gente está em maio, isso significa que só bateria lá nos 20 mil dólares em janeiro de 2021, tá? Claro que pode ser diferente, né? Mas é só para dar uma ideia para vocês que não é algo que vai multiplicar o preço de um dia para o outro. É uma coisa progressiva. Ufa! Se você ainda não deu like nesse vídeo, senta o dedo nesse botão de like e se inscreve aqui no canal para não perder os nossos conteúdos. Se quiser conteúdos diários, acompanhamento diário no mercado, como se a gente fosse uma consultoria para você, assine a Criptomaníacos. O nosso site está aqui na descrição. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima! A divulgação das criptomoedas depende de você, por isso inscreva-se no canal e deixe o seu like. Caso queira acesso a conteúdos exclusivos, nos siga nas redes sociais que estão aparecendo na sua tela.